Eu vim nascer aqui neste palco e hoje vou ter o grande prazer de trazer para vocês ela. Vai ferver aqui nesse palco. Vamos levar essa fervura para você aí de casa, porque nós vamos recepcionar agora nada mais, nada menos do que... Ela que eu sou assim... Eu sei que tem gente que é hiper fã, mas não mais do que eu. Eu sou mais que Tiete, eu sou mais do que fanzoca dela. Ela sabe tudo de rock e de romance. Ela está acima do bem e do mal. Ela já está curtindo a Zona Zen. Rita Lee! Rita Lee! Ela é a Rita Lee no nosso show! Seja em qualquer hora que você estiver, em qualquer lugar também que você estiver, esse aqui é o Pitaco, seu podcast de cultura pop e também sobre comportamento. Eu sou o Miguel Filho. Eu sou o Léo Vaz. Eu sou o Paulo Góes. E hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante na história da música brasileira. Rita Lee Jones talvez seja a maior popstar que o Brasil já teve. Depois de sair dos Mutantes, a cantora construiu uma carreira solo das mais incríveis da música do nosso país. Ao longo da década de 70, Rita foi colecionando uma série de sucessos. Canções como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e Jardins da Babilônia fazem parte do imaginário brasileiro. Entre 74 e 78, com o Tutti Frutti, ela lançou 4 discos, além de um álbum gravado ao vivo com Gilberto Gil em 1977, o Retestança. Mas foi em 1979, ao lado do parceiro musical e também, companheiro da vida, Roberto de Carvalho, que a cantora começa essa mistura de rock com pop, que se tornou a sua marca registrada. Um som moderno que conectava Rita com o pop mundial, além das letras deliciosamente diretas e sofisticadas, que falavam abertamente do prazer feminino. Doce Vampiro e Mania de Você estão nesse trabalho. Mas foi em 1980 que a cantora realmente deu o pulo da gata com Rita Lee, um disco que se chama Rita Lee, mas é mais conhecido como Lança Perfume, provavelmente por causa do primeiro single, que é o grande sucesso desse trabalho. O álbum vendeu cerca de 800 mil cópias na época e teve suas 8 faixas tocadas nas rádios. Esse álbum é antológico e é o tema da Pitaco de hoje, onde a gente vai falar sobre a importância desse trabalho, que completa 40 anos em 2020, e também da importância da Rita Lee para a música brasileira. Mas para bater esse papo a gente não está sozinho não. Hoje a nossa convidada é a produtora cultural e também subsecretária de Cultura do Espírito Santo, a Carolina Ruas. Ela é jornalista de formação com especialização em gestão cultural, tem experiência na gestão e produção de projetos de arte, cultura, tecnologia e educação relacionados a processos colaborativos, juventudes e participação social, inclusive integrando as equipes dos programas Rede Cultura Jovem e do Plano Estadual de Cultura do Espírito Santo. Carol, seja muito bem-vinda a Pitaco. Oi, Miguel. Oi, Léo. Oi, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Para mim é sempre uma delícia falar, conversar sobre a Rita Lee, que é uma grande diva, assim, uma inspiração para mim mesmo. O principal mesmo de todos esses adjetivos que eu coloquei aqui na Carol é que ela é fã da Rita Lee, né? Eu acho que faltou isso na minha descrição, assim. Na verdade, duas coisas principais, assim, fã de Rita Lee e feminista. Que para mim, na verdade, são duas coisas que estão muito conectadas, inclusive da maneira como eu me conecto com a Rita, com o trabalho dela e com a figura dela em si, na verdade. Exatamente. Como vocês estão ouvindo, não tem melhor convidada para a gente receber no assunto de hoje. Acho que tem uma terceira coisa ainda que a Carol não falou, que ela é paulista, né? Tipo... É verdade. Olha o barriguinho. São conterrâneas. É verdade, somos conterrâneas, nascemos na Terra da Garoa. Olha, isso aí, gente. Vamos lá, então. Mas antes da gente falar mesmo do álbum, eu queria perguntar para vocês qual é a primeira memória que vocês têm da Rita Lee? Qual é a primeira imagem que vem à mente quando vocês pensam nesse primeiro contato
com a Rita Lee? Olha, pra mim, eu fico tentando lembrar a primeira vez que eu vi a Rita, que eu ouvi algum trabalho dela, assim. E é uma memória muito difusa, na verdade, porque, se eu não me engano, o primeiro disco, a primeira coisa que eu escuto da Rita Lee, ainda muito criança, é um disco que, na verdade, hoje eu detesto. Não detesto, mas assim, acho que tá muito atrás na fila da Rita, que é o Rita Lee em bossa, né? Que ela faz uma versão de várias músicas, assim, rock and roll em bossa nova, assim, versão bossa nova. E aí, quando eu sou criança, né, e escuto, assim, eu acho terrível, porque eu tava começando a me conectar com essa coisa da personalidade rocker, com o mundo do rock and roll, principalmente por conta do hardcore, que é, né, nesses primeiros anos, assim, da minha experiência musical, é onde eu me encontrava, uma certa rebeldia, e essa imagem, né, que todos falavam, assim, dessa Rita Lee roqueira, mas tocando bossa nova, pra mim era uma decepção, assim, pra falar bem a verdade. Mas eu acho que essa é a primeira imagem, assim, que eu tenho dela. Um deslize. É aquela coisa, aquele relacionamento quando a gente começa e não deu muito certo, mas tem que você fala, caraca, é isso mesmo que eu quero. Inclusive, assim, esse primeiro contato e né, essa suposta versão inicial diz muita coisa sobre, eu acho que o que a Rita vem ensinar pra gente, assim, pra música brasileira, na verdade, de uma maneira geral, e pra minha vivência, né, como ouvinte de música, enfim, como produtora também. A Rita, ela nasce também dentro desse espectro, né, do rock, assim. Ela cresce, eu quero ser uma roqueira, o Elvis é uma grande inspiração para ela. E ela vai tentar trilhar esses passos assim do rockstar, tentar acenar para algumas coisas, alguns modos de fazer para estar nesse lugar, para ser um rockstar, inclusive em muitos momentos aceitando, né, algumas coisas que vinham muito padronizadas, muito enlatadas, e que aos poucos, conforme ela vai consolidando o trabalho dela na música e vai amadurecendo artisticamente, ela também começa a abrir espaço e começa a sair dessa caixinha, na verdade, que é essa história de pensar gênero na música, né? Esses gêneros da música, o rock, o pop, a música clássica, sei lá, enfim, o reggae, o funk. E aí, eu acho que, inclusive, quando ela lança, né? Quando ela lança esse disco em 80, eu digo que eu penso que é o ápice, assim, dessa libertação, sabe, dela, de todos esses rótulos, assim, que ela foi experimentando ao longo da carreira. Então, e para mim é muito especial, porque eu acho que eu também tenho esse percurso também, sabe? De primeiro estar muito focada em atender ali uma pauta de um movimento, que era o hardcore, o punk, né? Que quando eu começo a ouvir música, para ser uma roqueira e ter essa afirmação, né? Dessa tribo que é essa coisa de um gênero musical. E com o tempo, assim, eu vou vendo que não é bem assim, que eu posso gostar de outras coisas, que outras tendências também me afetam, me atravessam. E aí esse meu repertório musical, esse paladar, vai ficando mais sofisticado, mais refinado. E aí, assim, é isso. Acho que era isso que a Rita tinha para me ensinar, na verdade. Minha primeira memória é esse disco de 80. Porque eu lembro que uma tia minha morava em casa e ela tinha alguns discos, assim, né? Alguns vinis ali e tal. E era o Gal Tropical e esse disco da Rita Lee, que eram os discos que eu meio que ouvia, assim, e adorava. Mas sem entender direito, né, quem era Gal e quem era Rita. Eu gostava pela festa mesmo, né? Eram discos festivos, alegres, assim, e estavam ali à minha disposição, assim. E aí, com os anos, eu fui entendendo, né, que cada disco representava, cada uma delas representava. Mas a minha primeira memória é com esse disco mesmo, com esse disco de 80. Eu não tenho exatamente um disco, fui na exposta, assim, a música, primeiro no rádio, né, foi o rádio, assim, primeira... E tenho uma certa memória de, por exemplo, de Caso Sério, assim. Eu ouvi essa música tocar no rádio. Eu sou de 81, então assim, foi um ano depois que o disco saiu, né? Mas
continua sendo tocado nas rádios e tal. E lembro de ouvir Caso Sério no rádio, assim, de ter essa paisagem meio MPB mesmo, e tava a Rita Lee, assim. Que loucura. A minha experiência já foi bem diferente, porque, assim, não foi nem com a Rita Lee cantora, olha só que doideira. É porque eu sou uma criança dessa geração 80, 90, meus pais trabalhavam, tanto meu pai e minha mãe, então a minha babá eletrônica era a televisão. Eu ficava praticamente, né, aquele dia passando na televisão, e eu lembro muito que lá para os anos 90, acho que foi 91, eu não sei se foi 91, 92, meus pais se mudaram para o prédio no centro de Vitória, e nesse prédio tinha antena UHF. E eu lembro que aí, nessa antena UHF, pegava muito mal, pegava chiando, mas pegava uns canais. E pegava MTV. E foi aquilo, pra mim, foi um negócio. E a Rita Lee tinha um programa na MTV que se chamava TV Lisão, que ela contava histórias da música, assim, e todo o programa ela fazia personagens diferentes nesse programa. E eu amei, eu lembro que eu vi uma edição, eu fiquei doida, eu ficava querendo saber o horário que passava, porque eu também não tinha acesso à programação de TV nem nada disso. E eu ficava ligado para saber os horários que iam passar, para eu poder rever, porque também a MTV tinha um negócio de repetir o programa à tarde, de manhã, era uma doideira, né? Mas era maravilhoso. E aí eu lembro muito, eu tenho muito essa imagem da Rita Lee com vários figurinos diferentes, assim, na minha cabeça, apresentando TV Lisão. E outra imagem que eu tenho também dos anos 90 já, porque até então eu escutava as músicas, lógico, da Rita Lee quando era criança, assim, no meu dia a dia, porque eram músicas muito famosas, então faziam parte, assim, as minhas irmãs, que eram bem mais velhas, escutavam e tudo, mas eu não tinha um contato em si muito direto com a música. Mas eu lembro que em 92, eu acho, a Rita Lee participou da novela Vamp. Vocês lembram da novela Vamp? Que tinha dos vampiros? Com certeza, maravilhosa. Nossa, eu adorava essa novela. E aí a Rita Lee fez uma vampirona, uma participação especial, que ela era uma vampirona, e aquilo mexeu muito comigo, assim, eu amei aquilo, eu fiquei louco com aquilo, assim. E a partir dali que eu comecei a querer escutar a Rita Lee, que eu comecei a procurar coisas, pedir para escutar, pedir, assim, tipo assim, pedir para os meus pais comprar LP, gente, LP, não nessa época que é cult, caríssimo, custo ruim. Na época que LP era a única forma mesmo de escutar, assim. Total. Então, foi isso, assim, esse foi o meu primeiro contato, assim, com a Rita, que não foi nem tanto a cantora, mas a imagem, essa persona dessa mulher forte, que sempre estava em volta da Rita Lee, né? E depois, quando a gente vai olhando a carreira dela, depois de adulto, gostando da Rita Lee e pesquisando um pouco sobre a carreira, a gente percebe que essa imagem de mulher empoderada, de mulher forte, de mulher decidida, de mulher que vai onde quer, é uma imagem que sempre está com a Rita Lee, né? Tá acompanhando a carreira dela, né? Essa imagem de coragem. Não, total. Eu acho que é por isso que, na verdade, eu não desisti quando eu ouvi esse disco, né? O Boss and Roll. E nada contra o disco hoje, assim. Hoje eu tenho uma outra percepção sobre ele. Mas na verdade, na época eu não gostava, assim, por ele ser muito soft, né? E eu queria um negócio mais rock e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela já era um ícone, né? Eu, né, cresço nos anos 90, assim, só essa criança. Então, até lá, ela já tinha estourado, ela já era um ícone no mundo inteiro. E dentro da música brasileira, ela era a roqueira, né? Então, assim, eu não tinha como, por mais que eu não gostasse desse disco, eu não tinha como me livrar disso, assim. Então, eu tive que ir aceitando essa imagem, assim, e investindo, né, nessa relação nossa para conseguir conhecer a Rita mesmo, de fato. Mas é uma coisa muito, muito curiosa, porque é isso, na verdade, o que me fez ser fã da Rita em primeira instância era o fato dela ser uma mulher no rock. Sem dúvida nenhuma. E nessa fase que eu também queria, né, ter uma banda e tal, era o meu ícone, assim, só tinha ela, não tinha outras, assim. Então fui investindo nessa relação, assim, mas eu acho que isso é algo muito interessante de pensar da carreira da Rita, como ela nunca foi uma coisa só, sabe? Esse caráter múltiplo dela, o fato dela ter uma entrada muito grande também para falar de moda, para ditar tendência, sabe? Essa figura dela na televisão, que era muito importante, essa comunicadora, ela era uma comunicadora, né? E essa performance que ela tinha no palco também, isso
é algo fora do padrão mesmo. Então, assim, é uma artista muito multifacetada, assim, então não tem como se livrar da Rita, assim. Ela te fisga por algum lugar. Eu insisti muito nessa relação e comecei a ouvir outras coisas, até que eu descobri que a Rita tinha feito parte, né, dessa banda, que na época pra mim era a banda, que eram os Mutantes, que é, né, o ápice da psicodelia, rock and roll, e eu falei, nossa, isso é muito incrível, inovador, e essa mulher é muito foda, e eu preciso dela pra mim, assim. Peguei ela, a Ruiva, pra mim e fui, assim. Mas é muito curioso, assim, como a gente foi caminhando junto, né? Fui descobrindo essa história dela, eu fui percebendo essas contradições dela também, né? Ao longo da vida. Tem uma coisa muito, muito interessante, que assim, quando você cresce menina, né? Especialmente menina cis, você cresce cheia de uma série de balizas, assim, né? Que vão te enquadrando, assim, determinado, assim. Um espectro de feminilidade que te cobre, assim, né? Eu, assim, demorei de entender feminilidade como algo positivo, na verdade, na minha vida, porque, assim, tudo que eu não queria era ser feminina, né? E são coisas que na verdade, te colocam para trás. Toda vez que você quer avançar, quer fazer coisas, são coisas que te colocam no lugar anterior, assim. E eu acho que, assim, eu fui crescendo, né, amadurecendo, assim, enquanto mulher mesmo, e da maneira como eu vou construindo também, me aproximando, assim, da pauta do feminismo, por exemplo, você vai... O primeiro momento é, tipo assim, é de repudiar tudo aquilo que tem a ver com mulheres, assim, ou com essa coisa da feminilidade. Então, eu tinha muitos amigos homens, isso é muito comum, é um relato, assim, que eu converso com várias outras meninas, assim, dentro dessas conversas sobre feminismo e tal, desse primeiro afastamento, né, do que é ser mulher, assim. Então, eu tinha muitos amigos homens, eu não queria, na verdade, achava que as outras meninas eram fúteis, eu repudiava tudo aquilo que tinha a ver, que, né, supostamente tinha a ver com esse universo que era feminino, assim, vaidade, moda, né? Essa ideia de beleza também, tem que ser bonita, tipo assim, uma fase assim, foda-se, sabe, se eu sou bonita ou não, enfim. E a Rita, ela me ensinou algo muito único, que é a potência do feminino, assim, como um lugar de recriação do mundo mesmo, sob outra perspectiva, assim, menos dura, inclusive, sobre o mundo, assim. Me fez querer me reaproximar também desse espectro, assim, agora pensando por uma outra chave, assim, uma chave muito mais feliz, digamos assim, e realizado mesmo com a coisa. Não, e você falando do Bossa Roll é engraçado porque quando você olha a carreira dela inteira, o Bossa Roll é ela fazendo uma ruptura com o que ela já tinha feito, né? Tipo, é tipo assim, eu fiz isso aqui, ó, vou fazer agora tudo isso aqui como Bossa Nova agora. Vou mudar tudo. Totalmente. Que na verdade isso, é totalmente coerente com a carreira dela, que é Sim. basicamente dizer, eu vou fazer aquilo que eu quiser. Na Uhum. verdade, assim, não tem nada que me prenda, não tem nenhum padrão, assim, que me amarre em nenhum lugar. E eu vou fazer o que eu quiser mesmo. E é curioso, assim, porque quando a própria Rita fala sobre isso, né? Dessa autobiografia que ela lançou, não sei exatamente o ano que foi, mas que é a primeira vez que ela escreve sobre ela mesma, né? E ela vai descrevendo isso, como todas as bandas com quem ela trabalhou, tanto Mutantes quanto Tutti Frutti, que tinha essa premissa de ser muito rocker, né? Vamos ser muito rockers. Em determinado momento, ela se sentia podada, assim, no potencial criativo dela, né? Então ela reclama em vários momentos que assim, eu escrevi essa música, mas quando eu vou ver a masterização final, não era bem assim que eu tinha pensado que ela deveria soar, né? Essa mixagem não era muito o que eu queria, assim. Então, assim, tem uma descoberta aí que eu acho que ela vai fazendo ao longo da carreira, que é do que ela pode, né? O que pode uma mulher? Não, pesquisando um pouco aí para pensar o podcast, né, assim, uma constatação mesmo, assim, né, o quanto que ela é tropicalista, assim, né? E aí, assim, pensando, né, esse momento mesmo da Tropicália, né, que tava lá, né, os tropicalistas e a Jovem Guarda do outro lado, né, eram meio que assim, a chegada do rock no Brasil, né, enquanto um gênero de massa que a juventude, né,
urbana, né, pensando nesse Brasil que o urbano era ainda muito né, as capitais, né, esse eixo de fato sudeste principalmente, mas né, as capitais, né, um urbano ainda muito limitado, tal, mas essa chegada desse rock, de um lado a Jovem Guarda que praticamente faz, né, um remake de um rock que já estava gasto assim nos Estados Unidos e na Inglaterra e na Europa, e a Tropicália, né, sendo tropicalista, né, pegando o que é do rock, mas dando uma cara, né, criando uma outra coisa, né, que a Tropicália é isso, né, uma insurgência mesmo de não negar esse estrangeiro, mas de dar uma cara que é brasileira, né, que é antropofágica mesmo, assim. A Rita Lee é filha disso daí, né, tipo, e eu acho que ela leva isso para a carreira dela. Ela não fica presa, de fato, ao gênero, né? E transcende, assim. E aí eu acho que tem algo assim que eu acho que é muito... Que é assim, essa marca do comportamento, da transgressão, né? Comportamental ali presente, né? Seja no feminismo, seja na liberdade para uso de droga, por exemplo. Né? Tipo, isso está presente, né? Tanto na vida pública dela, como nas letras das músicas, nas músicas, né? Na relação que ela quer que se estabeleça ao ouvir uma música dela, por exemplo, assim, né? Então, assim, tem esses sentidos que eu acho muito forte, assim. E isso, assim, ela se populariza mesmo, né? Não fica... Porque se pensar a Tropicália ali, né, o nascimento da Tropicália tem muito de uma coisa, de uma vanguarda, né, de uma experimentação que a gente vai ver, né? Tem vários artistas que estão ali, são super criativos e tal, mas não conseguem depois né, serem acessíveis para um público maior, assim. A Rita Lee não, né? Ela consegue negociar isso incrivelmente, assim. E aí, pelo que eu li sobre esse disco, tem uma virada não só em termos como é que fala, criativos, artísticos, em termos musicais aí, né, de pensar esse gênero popular, o pop, o rock, mas em termos de produção também, assim, né, que pelo que eu li, assim, é um momento em que tipo a maneira de gravar vai dar uma sonoridade específica e aí ela persegue isso no disco. E isso também é o que vai justificar, inclusive, um acesso desse disco, né, uma demanda por esse tipo de música internacionalmente também, assim, né, porque ela negocia com esse jeito de fazer música que é internacional mesmo. Assim. Quando eu olho para a carreira da Rita, repassando, e vejo tanto Chega Mais quanto Lança Perfume, eu acredito que a Rita foi uma das primeiras artistas brasileiras que soube mostrar e se relacionar com o pop, não considerando ele uma coisa menor, mas podendo reinventá-lo, podendo fazendo, sabe? Vendo assim, ó, o pop é uma possibilidade sim, uma possibilidade de arte sim, entendeu? Não há problema em você ser audaz nas suas letras, não há problema em você se divertir, você ser engraçado, e isso não faz com que a sua arte seja menor, isso não faz com que o pop seja menor. Eu acho que tem muito isso, assim, na carreira da Rita, principalmente nessa virada aí, 79, 80. É de posso ser criativa e acessível ao mesmo tempo, né? Isso. Totalmente acessível, assim. Eu acho que, assim, tem uma pergunta muito interessante, assim, dava, eu acho que um podcast inteiro sobre essa questão, que eu acho que é a chave, assim, para ler um pouco esse disco da Rita, que é o que é pop, né? O que define pop, assim, musicalmente, assim, do ponto de vista técnico mesmo, assim. É um sintetizador, é uma bateria eletrônica, né? É uma coisa mais compassada, música de pista, assim, não tem um padrão, sabe? Não tem uma regra, assim. Na verdade, pop, a coisa, o pop surge, né? Porque as canções, determinados artistas se tornam extremamente populares. Tanto que pop é de popular mesmo, assim. E é uma música que vai flertar com... Vai rodar muito na rádio e tal. Então, assim, tá mais associado à capacidade de determinado gênero e tendência, né, ganhar, né, o público e ganhar as rádios, ganhar o mercado, do que necessariamente com uma técnica ou outra, assim, né? E na verdade, eu acho que sim, Madonna também, né, nos ensina muito essa lição, e eu acho que Rita aprendeu bem também,
que é de fisgar o que estava rolando de tendência, assim, no momento, né? O que tá surgindo de tendência para eu colar aqui no que eu tô criando. Que eu acho maravilhoso, na verdade, que tem a ver com um artista comprometido em usar a linguagem e os signos do seu tempo. Então, nesse sentido, o pop ele se atualiza o tempo todo, assim. Ele é mutante por natureza, né? E aí, o que conecta, né, esse mundo... Inclusive o rock, né? O rock com o pop, assim, é mais uma transição geracional do que necessariamente uma questão técnica, assim. Então, as guitarras estão aí, os sintetizadores estão aí, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem nesse disco coisas, tem tipo flauta também, sacou? Tem trompete, tem marimba no meio, tem umas coisas muito doidas, sacou? E tudo muito bem misturado e com uma linguagem divertida, ousada pra caramba, e falando pra galera, mandando a mensagem pra galera mesmo, né? Então, assim, enfim, é incrível. Esse disco é maravilhoso. Não é à toa, né? Não é à toa que, tipo, é um disco que estourou na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, assim, porque ele tem uma capacidade de se comunicar muito bem, assim, universalmente. Maestria também da produção musical do Roberto de Carvalho, que é um cara fenomenal mesmo. Acho que quando o Roberto de Carvalho, que é um puta músico, arranjador e tal, instrumentista, encontra com a Rita, que é uma compositora fera, uma comunicadora, assim, por natureza, né? E tem assim, um potencial criativo imenso, que ela escreve músicas até sobre macarrão, ela já escreveu, né? Então, quando eles se encontram, é de fato o casamento perfeito, assim, na cama, no estúdio, em todos os lugares. O pacotinho todo ali, ó. O pacote todo. E como a gente está falando dessa influência, né? A Carol lembrou bem, é um álbum que influenciou muito e fez muito sucesso e teve muita acessibilidade, não só aqui, como fora do país também. A gente pensa muito na Rita como influência mesmo, na Rita como aquela que dita comportamento mesmo, né? Qual a visão que vocês têm dessa Rita? Você acha qual é o legado que ela acaba deixando, né, nessa construção de carreira para o comportamento da gente como brasileiro que pôde, né, acompanhar nessa evolução da Rita? Que eu acho que tem tudo a ver também com a pauta do feminismo, sabe? Acho que, primeiro de tudo, a Rita é uma mulher extremamente ousada, né? Como o Paulo falou, assim, ela publicamente assume o uso de drogas, né? De maneira muito natural, de forma recreativa, inclusive. Ela vem falar de sexo nesse disco, assim, como com a maior naturalidade do mundo. Já me deixa de 4 no ato, né? Deixa de 4 no ato, né? O próprio lança-perfume também, que é... O título, né, da música. Lança-perfume, sacou? É uma droga, um entorpecente ali, falando abertamente disso, assim. E assim, aí ela vai falar e Bem Me Quer também, é isso, eu sou uma safada, sacou? Tipo, sem o menor constrangimento. Interessante pensar nisso, porque a segunda onda, né? Vamos lá, esse disco é de 80, que é uma década que é conhecida pela liberação sexual mesmo, né? Tipo assim, a pauta dos costumes, ela estava aberta, de fato, assim. Então, drogas, sexo, tudo isso era muito mais, talvez mais naturalizado do que hoje, assim, não sei, fica a reflexão, assim. Não, e é engraçado que que é ainda na ditadura ali, né? 80 ainda tem né? A ditadura ainda tá indo pro final, mas não terminou, né? Abertura nos costumes, né? Que é muito, muito doido, assim. É claro que não oficialmente, né? Mas, assim, a gente não pode esquecer, assim, a gente passou, né, dos anos 60, 70, pela segunda onda aí do movimento feminista, que é justamente pautada nos costumes, assim, na liberação sexual da mulher. Essa é a pauta maior, né? Então, a gente está falando da pílula anticoncepcional, a gente está falando do direito aos direitos reprodutivos, pela primeira vez, as mulheres falando sobre isso. A primeira, a gente estava falando sobre direitos civis, assim, lá atrás. A gente estava falando sobre voto, né? Na segunda, a gente está falando sobre sexo. Diretamente sobre sexo. E a Rita vai trazer isso pro seu disco, assim, com muita
felicidade. Eu não sei até hoje o que acontecia na cabeça das pessoas, que essas músicas passavam, era trilha de novela, que essas músicas tocavam no rádio incessantemente, falando abertamente sobre sexo, sobre dar prazer, sobre ter prazer. Realmente sensacional, assim. Mas eu acho que tem muito a ver, Carol, com o que você falou, assim. Representa muito uma época, né? Porque era começo dos 80, a gente vinha aí de uma progressão de liberdade, de conquistas de direitos, né? Que veio de 60 a 70, e a gente não tinha passado ainda pelo trauma do HIV, né? Porque, querendo ou não, ali da metade para o final dos 80, o trauma do HIV, o surgimento do HIV no imaginário popular, como doença, lógico, específica, que matou muitas pessoas, mas ao mesmo tempo como esse imaginário do vírus cria doença, fez com que toda essa evolução dessa independência sexual se regredisse, né? Que as pessoas meio que dessem passos para trás. Assim, eu acho que atrapalhou, eu tenho certeza que o surgimento, né, da AIDS fez com que o movimento, tanto o movimento feminista como o movimento LGBT, perdesse muitos passos que já tinham dado, sabe? No caminho, assim, porque traz um trauma para a sociedade e faz meio que a sociedade meio que regredir, dar passinhos para trás em relação a uma liberdade sexual que já tinha conquistado, assim. Total, aí da metade dos 80 para lá, aí é paralelo a isso, né? A pauta da guerra às drogas também vai se fortalecendo, né? E é isso, HIV, todo mundo em pânico, crise econômica também, né? Acho que isso também influencia bastante, assim, porque tem vários estudos, né, que associam assim, esses momentos de crise econômica também são momentos em que a sociedade ela fica mais conservadora, justamente acho que por causa de alguns medos, digamos assim, boatos, inclusive seitas, fanáticos, né, geralmente aparecem nesses momentos, assim. E eles você precisam. Tá de 2020, de 2015, 2018, é isso, né? Poderia ser. Mas é interessante, porque tem a história cíclica, né? Então tem esses marcos, eles andam juntos, assim. Então, momentos de crise econômica, a gente vai ter uma sociedade que vai encaretando simplesmente porque, assim, as pessoas estão tão desesperadas, né? A pauta econômica pega, né? Pelo estômago, assim, literalmente. E não dá pra... E as outras causas meio que vão sendo consideradas acessórias, assim, até desnecessárias em determinado momento. E aí eu tenho total convicção de que o HIV é muito... A vinda do HIV, né? O medo e o estigma que ele trouxe, assim, principalmente para a comunidade LGBTQI+, mas é extremamente definidor, assim, também. Para esse retorno, né? Para essa caretice, assim, que a gente vive. Eu acho incrível, assim, que a Rita Lee, de fato, assim, encarna essa ideia mesmo do artista pop, assim, como poucas, eu acho, assim, na MPB, né? Pensando assim, ela é da música, mas, né, transita... Que ela, assim, tem isso, ela transitou pelo cinema, ela participa do cinema. Eu tava até lembrando assim, que eu tinha uma imagem da Rita Lee em algum filme, aí fui forçando e lembrei que era um filme dos Trapalhões, assim, né? A gente não tem essa dimensão, mas naquele contexto, por exemplo, esse mercado editorial, de revista, era algo que, de fato, formava, né, uma forma ainda, porque hoje a gente não... O impresso meio que caiu em desuso, mas, assim, a Rita Lee tá presente, né, porque ela flertava aí, né, flertava com a moda, essa coisa do comportamento dela ser um conteúdo para, sabe, o mercado editorial. Então, assim, ela soube negociar isso muito bem, assim. E aí, eu acho que tem uma marca, né, pensando no disco especificamente, assim, que é uma ideia de amor e de prazer que parece estranha, às vezes, até pensando numa lírica musical brasileira, assim, que geralmente é assim, né? Ou é o amor que tipo, você está morrendo por ele, o que você está esperando é ele chegar, ou é aquele amor que tipo assim te transcende, resolve sua vida, assim. E o amor representado nessas músicas é um amor assim que tende para um real mesmo ali, né, de um prazer ali, né, do gozo a dois, assim, não tem uma ideia de um amor que seja transcendente, que, sabe, assim, tem algo de uma leveza mesmo, que é um amor, digamos, mais brasileiro, assim, né? Tipo, uma maneira de pensar um erótica, assim, mais brasileira, assim.
acho isso incrível no disco, assim, né? Tipo, e isso fica popular mesmo, né? Tem um frescor, assim, sabe? Ao falar de amor, assim, que é diferente do rock, né? Pensa, sei lá, pensa a Jovem Guarda, né? Como é o amor lá? Tipo, é o mocinho apaixonado pela mocinha que não dá bola pra ele, ou é o contrário, sabe? Tipo, pensando na amiga, a namorada do amigo dele, né? Sempre tem um conflito, né? Tipo, e nas músicas da Rita Lee, esse amor não, né? Um amor que traduz o momento da vida dela, né? Pelos relatos, ela sempre fala isso, né? Que foi um momento muito maravilhoso da vida amorosa e do casamento dela e tudo, e tá ali, assim, nas composições, e que é muito, acho muito bacana, assim. Mas, assim, fazendo um contraponto a essa história da questão da AIDS, assim, porque é um contraditório mesmo histórico, assim, mas para o movimento LGBT brasileiro, a epidemia de AIDS foi algo importante no sentido de que, assim, organizou o movimento para uma demanda, assim. E é a partir da luta, né, pela questão da saúde pública, principalmente, que vários grupos gays vão se organizar politicamente, assim, e se pensar enquanto uma categoria política. É um contraditório mesmo, né? Porque assim, no momento da, mas é isso, no momento que tipo a comunidade gay está morrendo, é preciso pensar, né, redes e formas de se proteger, né, se cuidar, se manter vivo, assim. Ao mesmo tempo que é isso mesmo, né? É um estigma que vai colocar tipo assim o sexo, né, como um vetor de uma doença, né? Tipo, a AIDS tinha essa marca, né? Tipo, ó, as pessoas pegam AIDS porque elas, né, têm uma vida sexual. Era meio que um discurso, né, moralista que inclusive justificava, né, a morte das pessoas, assim. Mas ao mesmo tempo também é um momento que assim começa, né, faz o sujeito pensar uma ética sexual, né? Tipo, olha, o fato do meu prazer pode, né, impactar na vida do outro ao ponto de dele morrer se eu não, né, fizer um sexo protegido, né, algo assim, coloca uma ética também, né? Traz uma responsabilidade sobre o outro que a gente tem aí essa, né, essa herança aí das revoluções de comportamento, né? Tipo, maio de 68 e os anos 70, que é isso, né? Dessa busca mesmo da autonomia do corpo, né? Seja para o sexo, seja para as drogas, e isso a Rita Lee coloca muito bem, acho, assim, na música dela. Mas nos anos 80 a questão da AIDS traz essa percepção mesmo, assim, olha, o meu sexo implica também na vida do outro, assim, como que isso implica? É um contraditório da questão da AIDS, mas assim, não é dizendo assim, que trouxe positividades, né, que trouxe algo bom, mas assim, trouxe maneiras de encarar, e hoje, né, a AIDS a gente lida com o HIV de uma maneira completamente, eu acho que, né, desmoralizada mesmo, né, de uma maneira mais tranquila, assim, sem esse imaginário pesado que foi os anos 80, assim. Sim, e que bom que o álbum chega nesse né, pré esse momento, né? Porque aí ele alcançou caminhos, espaços, né, pessoas que talvez se ele tivesse chegado pós esse momento HIV, talvez ele não teria essa mesma abertura por causa fosse das mal músicas. recebido, né? Exatamente. Talvez ele não teria essa abertura, não seria mal recebido. E que bom que ele vem antes, né, desse período, assim, e chega no período eu acho que é um período quase de, não é nem o boom, talvez, porque o boom dizem que é 70, mas é ali ainda no boom dessa liberação, desse momento de se sentir dono do seu corpo e capaz de manifestar os seus anseios, desejos, vontades com mais liberdade, assim, né? Eu acho que isso faz muito parte do sucesso do álbum, assim. Eu gosto desse frescor mesmo, assim. Eu gosto dessa liberdade que ela propõe e dessa quase leitura de um jeito brasileiro mesmo, assim, de se relacionar com o sexo, de se relacionar com prazer, assim, né? De ter uma festividade. É uma coisa quase carnavalizante ali, né? Tem uma coisa que dialoga ali com, acho que com o carnaval, com esse frescor, assim, né? Acho que se o Brasil desse. É horrível, mas se o Brasil desse certo, eu acho que eu acho que seria meio isso, assim, né? Eu acho que a gente teria essa coisa mais. A gente seria mais carnaval, assim, né? Acho que menos moralista. E acho que a Rita meio que reflete isso na música pop, né? Esse olhar
mais festivo, mesmo não esquecendo das coisas sérias, mas, assim, mas de enxergar o mundo pelo um viés mais alegre, assim, né? De ter a alegria meio como uma forma de protestar também, assim. Que eu acho que flerta com boa parte da população brasileira. Acho que a Rita tem é bom humor, né? Até um certo deboche, assim. Uma ironia, né? Ironia, ela é muito... Isso é muito brasileiro, né? Assim, acho que prazer, ironia, sabe? E ao mesmo tempo essa capacidade que a gente tem de festejar ainda assim né, de tirar proveito assim do máximo, né? E fruir mesmo, sabe? Viver. Eu penso muito nisso, assim, quando eu penso nesse disco. É um disco que tem uma potência de vida, sabe? É tipo assim, a minha vida, assim, eu vivo assim, em certos aspectos até como crônica mesmo, sabe? Quando ela conta, né, esses aspectos da vida dela e tal. Mas é transpor a vida, né, para o seu trabalho criativo, assim, para a arte. E conectar, né, mesmo, assim, com muita gente, assim, né? Acho que quando você, sei lá, um disco que vende 800 mil cópias e que toca no país inteiro, em todas as rádios, todas as músicas, assim, né? Tem uma galera que de algum jeito tá ali dialogando com aquilo que ela tá propondo, né? Tem esse... Talvez o Brasil que não deu certo ainda tem chance, assim. E por falar nisso, dessas músicas que você falou em relação ao sucesso, assim, todas tocam na época, a venda que foi grande, assim, a gente tem, assim, hits que são atemporais, né? Porque nesse álbum a gente tem Lança Perfume, a gente tem Bem Me Quer, a gente tem Baila Comigo, Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo, músicas que até hoje, assim, é difícil encontrar uma pessoa que não conheça ou pelo menos não tenha escutado uma dessas músicas. Eu acho impossível, para falar a verdade, uma pessoa que não tenha escutado uma dessas músicas, assim, nos dias de hoje, assim. E para você, então, vamos falar do álbum em si, dessas músicas, né, que reverberam até hoje, assim. Tem alguma delas que mexe com você de uma forma, que você gosta muito, que faz com que você pense, você gosta de se divertir com ela? Vamos falar das músicas um pouco, assim. Ai, olha, eu sou suspeita, que eu gosto tanto desse disco, eu ouço ele muito em looping. E... Inteiro, né? Inteiro, né? Mas eu tive momentos, assim. Tipo, conforme eu vou ouvindo também, tem momentos que eu gosto mais. Assim, eu já fui assim, Lança Perfume é um hit, né? Pronto, assim, nascido para ser hit. Maravilhoso, assim. Foi durante muito tempo a minha favorita. Mas toda vez que eu penso. Mas eu adoro Bem Me Quer também, assim, desse deboche, né? Da letra, sacou? Eu sou uma praga, eu adoro isso. Assim. Sou uma praga, você tem ciúme de mim, assim, é aquela música assim, eu vou te maltratar, sabe? Diga que me odeia, mas não vive sem mim, né? Vou perturbar sua vida. E é isso, e é um pouco dessa relação, dessa birra, né? Tipo, mais é um embate gostoso também. Jocoso, assim. né? Tem uma brincadeira, assim, tem um jocoso ali, né? Tem uma brincadeira, assim, não é tipo, sei lá, eu fico pensando nas mágoas aí do sertanejo, assim, né? Não, a pessoa tá magoada, ela quer destruir a outra, né? Ela quer apagar da vida. Tipo, não, ali não, só vou, tipo, causar um inferninho, mas tô de boa, assim, é meio isso. Basicamente uma música sobre alterações de humor, né? Que eu acho ótimo, acho que é isso também, porque tem essa coisa de, tipo assim, essa contradição mesmo, que é de ser humano e de, enfim, estar num relacionamento também, tipo, às vezes é bom, às vezes é ruim, e é isso aí, né? Todo dia pode mudar, uma montanha-russa de sensações. Agora, eu também tenho uma fase que Baila Comigo era, tipo, a música do karaokê, sacou? Eu cantei essa música tanto. Tem um aceno, né, um pouco, assim, essa coisa indígena, mas eu acho que não é necessariamente sobre isso, né? É sobre ser livre, na verdade. É tipo, vamos viver nossa vida bem aqui, vamos dançar e me deixa, sacou? É isso, assim. Fala, se Deus quiser, onde eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, né? No eterno domingo, assim. É tipo assim, me deixa.
E é maravilhosa Sem a obrigação metáfora. nenhuma, né? Não, e a metáfora indígena para associar liberdade é ótima, né? Nada mais brasileiro, assim, né? Tropicalista, né? Nada mais Tropicaliza, é. acertado. Maravilhoso. Não, eu acho que a minha preferida é Lança Perfume, assim. Eu acho Lança Perfume. É o que a Carol falou, assim. Eu acho ela um hit pronto, ela é redonda. E eu adoro tudo, adoro a introdução com o piano no começo e como a música vai crescendo e como ela vai ganhando, a letra toda eu adoro. Eu acho Vê se me dá o prazer de me dar pra... não, Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo, uma das melhores cantadas da história, assim. Acho maravilhoso. E eu acho tudo lindo, assim, como a música vai crescendo, a letra, o refrão, e como ela vai ganhando no final, assim, né? E aí ela prolonga a música, e aí entram uns apitos, uma coisa mais carnavalesca chegando pro final, assim. Eu adoro, mas eu gosto do disco inteiro também, eu acho uma delícia, assim. Eu adoro Shangri-La. Nossa, Shangri-La, gente, eu sou Shangri-La, porque sou canceriano, né? Eu tenho ideia de poder ir embora. Se eu puder, eu vou com você pra Shangri-La, sabe? Então, me move. É aquela música que se eu tô meio mal, eu coloco, vou ali escorregando atrás da porta, sentindo e querendo viver aquilo, entendeu? É bem essa performance mesmo. E tem isso, né, nas músicas desse álbum, né? Elas são performáticas. Todas te dão uma performance diferente. Elas são muito performáticas. É difícil você escutar Lança Perfume, Baila Comigo, Bem Me Quer, a própria Shangri-La, não performando alguma coisa. Eu não consigo escutar parado. Ou eu tô chorando, ou eu tô brincando, ou eu tô pulando, ou eu tô fazendo sensual. Eu vou seguindo a onda do álbum, assim, entendeu? Que tem muito isso nesse álbum, né? Da performance. Não, eu gosto muito do Nem Luxo, Nem Lixo, assim, tipo, acho, assim, é quase que, assim, um carnaval a música pra mim, assim, sabe, tá tudo errado, o mundo tá cagado, mas, assim, vamos, tipo, ser feliz no final dos tempos, né, meio que isso, e acho que, sabe, tem muito desse, quase que um niilismo mesmo carnavalesco, assim, né, tipo, olha, o mundo tá tudo errado, mas a gente tem que procurar alegria aí em alguma coisa, assim, né? Gozar no final, né? Acho incrível. Eu acho que é a música que eu mais me identifico, assim, no disco. Eu adoro também. Essa coisa que o Miguel tava falando, né, de músicas todas muito performáticas. É performático, né? Mesmo se você não tá vendo ela executando, assim, né? É performática no áudio mesmo. A maneira como seu corpo, né, vai se comportando com cada uma delas, assim. Acho que ela preparou cada música. Por mais que você ouça no looping, as músicas têm uma identidade muito forte, cada uma, né? Cada uma delas. Porque tem discos que você que assim, a produção e a maneira como fica montado, a ordem, inclusive, das músicas, dá essa sensação de que você tá numa música só, às vezes. Com vários altos e baixos, assim. Eu acho que esse disco, ele é feito mais da perspectiva das músicas, assim, funciona todas nesse disco mesmo, mas elas também funcionam muito bem sozinhas, né? Não à toa que várias delas foram usadas como hit em vários momentos diferentes, assim. Acho que isso também é um trunfo da carreira da Rita, porque até pouco tempo atrás, assim, e se passa, ainda deve ter uma música dela que vai entrar numa trilha de novela ainda, e pode ser uma música desse disco, inclusive, que faz todo sentido. Você pega esse disco e você entende que tem Lança Perfume, mas tem uma música tipo João Ninguém, que é um deboche, assim, pura e simplesmente, né, com uma certa elite, né? Ela dá uma zombada, assim, nessa estratificação social mesmo, assim, mas de uma maneira muito sutil. Poderia ser uma música de desenho, sabe? Poderia ser uma música infantil, assim, num programa infantil que tá tudo bem, assim. Fala basicamente falando de Novo Rico, né? Essa música. É muito especial, assim, também. E não tem nada a ver com as outras. Ela tem uma pegada, assim... Lembra também a Maria Mole, né? Que é outra música dela ótima também. Que tem essa coisa meio enfadonha, meio entediada, assim, de cantar a música. A própria voz dela muda, assim. É teatro. Ela faz um jamaicano, né, na música, né? Que depois ela conta que a música foi um deboche com o João Figueiredo, né? Foi presidente durante a ditadura. Isso era
Sim, inspirou, né? Foi um personagem que inspirou, assim. Pois é, então, se você pensar na pessoa que faz esse tipo de crítica social, que faz as coisas da crítica social, sabe, com essa sofisticação, são poucos, assim. Poucos mesmo. Como você falou, né? Essa coisa da música dela ser atemporal. Aproveitando, a gente vai lembrar que o álbum Lança Perfume, né? Esse álbum que se chama Rita Lee, mas é conhecido historicamente como Lança Perfume, vai ter um LP relançado agora em setembro. Em LP, ele vai ser relançado em LP remasterizado, né? Então você que está em casa já bebe muita água, porque deve custar um rim, com certeza, né? Mas, Prepare assim, esse investimento. exatamente, mas vai ser relançado aí, remasterizado. Mas o que eu tô falando, dar essa notícia não é só pela notícia, mas eu queria aproveitar esse momento para perguntar para vocês. Você acha que esse álbum teria chance com essa geração agora, que a gente tem, a geração Z, essa pós-milênio? Eu acho que eles vão pirar se eles redescobrirem a Rita dessa época. Eu acho que eles piram e se divertem. Mas o que vocês acham da Rita dessa época, desse álbum, colocada nessa geração que a gente tem hoje aí? Eu acho que é hit. Acho que é sucesso. É muito leve, sabe, a mensagem. É muito... A camada inicial, digamos assim, da música é muito fácil, assim, das músicas, né? É muito fácil de aprender, de ficar. É muito pop mesmo, sabe? Foi feito pra isso. E eu acho que é um disco que envelheceu bem, assim, né? Ele tem alguma outra coisa ali, talvez, que te jogue realmente para os anos 80, mas eu acho que, no geral, o corpo das canções, os arranjos, eles são muito contemporâneos, assim, né? Até porque também tá todo mundo sendo revisitado de novo, né? 80, 90, tá tudo meio vendo uma nova cara. E eu acho que ele não tem a cara de velho, assim, né? Ele tem essa sonoridade da época, mas ele não é velho. Não é um disco datado, assim, sonoramente falando. E eu acho que a geração tá super. Eu acho que também tô com Carol, eu acho que super funciona. E eu acho, na verdade, que essa geração tinha que redescobrir a Rita, assim. Eu acho que a Rita não passou por um processo que acho que Caetano, Gil, toda essa galera tem. E eu acho que a Rita não teve, assim. Eu acho que as pessoas não redescobriram a Rita, não reouviram a Rita. Acho que as outras gerações ouviram os Mutantes, mas a Rita ali solo, eu acho que merece um olhar de atenção, assim. Porque eu acho a Rita, uma coisa que eu já até falei com Carol mesmo, e ela concorda comigo. Eu acho a Rita muito grande e eu acho que ela não tem o valor como artista que ela merece, assim. Apesar dela ser respeitada, apesar da história toda dela e tal, mas eu acho que ela não tá, não sei, pra mim a impressão que me dá é que ela não tá no mesmo lugar que muita gente, assim, que o Caetano, que o Gil, sei lá, o Chico, que esses todos grandes, assim. Eu acho que ela é reconhecida, mas eu acho que ela podia estar um degrau acima como artista, assim. Eu acho que... Então, eu concordo, mas assim... Magoado. Mas assim, na verdade, eu acho assim, que isso tem a ver também... concordo com o Léo, acho que tem os artistas que conseguiram traduzir para esse tempo assim, a sua relevância assim, e se manter no cânone, né? E, na verdade, eu acho que isso tem mais a ver com gestão de carreira do que com... né, ou com talento mesmo, ou com, né, o fato de ser de fato especial e importante, assim, a maneira como você administra essa carreira, né? E na verdade, assim, eu acho que é uma das coisas também muito que é um ensinamento mesmo, assim, da Rita também para a nossa geração, para esse tempo, que é quando ela também abdica, né, dessa carreira agora mais recentemente, assim. Ela se retira, ela fala, olha, eu tô de boa, eu acho que eu já fiz bastante coisa interessante, me diverti bastante. E agora eu vou, sei lá, vou fazer outras coisas. Eu não preciso mais dessa Rita, né? Essa Rita fica aí com vocês. Acho que é meio esse o recado que ela dá. E que eu acho que é extremamente libertador também, assim. E de novo, né, dentro daquela perspectiva da ruptura, da capacidade dela fazer rupturas dentro da carreira dela, assim. Inclusive com a própria carreira. Vou romper com isso aqui, porque é maravilhoso, assim, né, esse trabalho e tal, mas, assim, quem conhece um pouco, né, de show business, assim, trabalha com produção, sabe que artistas grandes, assim, né, esses cânones, eles também têm um fardo, assim, que essa palavra é meio ruim,
Mas é um trabalho, na verdade, né? É um trabalho, é um puta de um trabalho, assim. Gerir a imagem, gerir a carreira, não é só fazer música, né? Você precisa isso. A Rita, ela é tão conhecida, acho que é tão popular, porque nesse momento, nessa fase, né, principalmente nos anos 80, ela estava em todos os lugares. É isso, ela estava na televisão, ela estava nas revistas, ela estava lançando disco e nas paradas de sucesso, ela estava no rádio, ela estava em especial da Globo, ela, sabe, o tempo todo. E isso de fato, é desgastante, assim, para uma pessoa, né, uma pessoa idosa. Então, assim, mas ao mesmo tempo, assim, acho que quando ela se retira, né, tem isso, né, do tipo, ai, tipo, tô de boa, vou me aposentar desse trabalho, ela fala isso mesmo, né, estou me aposentando. Mas tem também um desapego mesmo, sabe? Que eu acho que é importante, talvez nesse sentido, humanamente falando, ela esteja até acima, né, desses outros artistas, que é do tipo desse desapegar dessa vida pública, né? Porque assim, a gente ama, eu adoraria, a gente quer um pedacinho, né? Quando a gente gosta muito desse artista, a gente quer um pedacinho desse artista, assim, pra gente, né? Colado nele o tempo todo. E aí, isso faz com que também a gente se distancie da humanidade, né? O fato de que ela é uma pessoa, uma senhora, avó, e como ela mesma disse, que agora quer ficar cuidando dos netos, escrevendo historinha para criança, cuidando das plantas e dos bichinhos dela na roça. Eu acho maravilhoso essa volta, eu acho extremamente emancipador mesmo, sabe? Esse ponto final, assim, que a Rita dá para essa carreira. Não, e é muito tempo de carreira, né? Porque se a gente parar por olhar assim, esse disco tem 40 anos. Ela seguiu, desse disco pra frente, ela seguiu ativa até quase 2010, eu acho. E aí ela tem os 70 e é, né, o meio dos 60 ali todo de carreira também, né? Um profissional normal, né, com muitas aspas, um profissional já teria se aposentado, né? Assim, não sei mais se já teria se aposentado, né? Esse novo momento das leis trabalhistas, já não sei mais, assim. Mas um profissional corporativo talvez já tivesse cumprido a sua função, já tivesse se aposentado, né? É mais ou menos isso também, né? Mas o que eu tava falando não é nem da questão humana, eu entendi a questão humana. Eu tô falando mesmo é da carreira, como diz Paulo, tô magoado. Eu acho que é o valor do que ela produziu mesmo, assim. Né? Que eu acho que às vezes fica um pouco. Não sei se é uma impressão minha também, não sei. Posso estar equivocado, assim. Mas assim, eu tô entendendo o que você tá falando, mas é isso, assim, é uma gestão de carreira, porque assim, esses artistas que estão dessa casa dos 70 anos, né, que é a casa que ela tá, digamos assim, eles foram precisando atualizar, né, a sua presença. Hoje a gente fala muito de presença digital, né? Você precisa ficar atualizando essa presença, só que pode dar muito certo, pode dar muito errado também, né? Assim, você pode, porque se esse artista ele fica fazendo exatamente as mesmas coisas que ele sempre fez, sabe? Eu acho isso terrível também, ficar regravando o mesmo disco, uma música, que é diferente, por exemplo, do Gil e do Caetano, por exemplo, vamos colocar aí. Eles continuam escrevendo, eles continuam produzindo, assim, eles continuam tendo esse tesão nesse trabalho, né? Sim. Agora tem muita gente que não, que se mantém aí meio que no lugar, que fica meio que gravando as próprias paradas, cantando as mesmas músicas que cantou a vida toda, assim. Né? Assim, é legal pra gente que gosta dessas músicas, mas eu fico pensando assim, do ponto de vista do É um lugar artista, cômodo, né? É um lugar cômodo, assim. É um lugar cômodo. E do ponto de vista do artista, né, assim, enquanto criador, é vazio, assim, é pobre, né, no final das contas. Agora, em relação a isso, acho que o que o Léo também fala, assim, tem isso, mas tem um outro aspecto também que o Léo traz, que é essa coisa do cânone mesmo. Esses artistas aí que a gente admira, né, que são, sei lá, dos anos 60, 70 e 80, vamos lá, esses 30 anos aí, mais ou menos, eles estão dentro, né, desse espectro aí da música que chama de cânone, que é um star system da música, né, do tipo assim, tem uma nobreza, um Olimpo, assim, de artistas que são intocáveis mesmo, porque, nossa, foram muito consagrados e, enfim, e que a TV e as gravadoras colocaram eles nesse lugar, assim, com esse tipo, óbvio, não deslegitimando o público e a popularidade, mas, assim, colocaram eles em contato com muita gente, né?
O que não aconteceu com outros, que são geniais, sei lá, se a gente pega, né, o Jardim Macalé, o Itamar Assunção, o próprio Melodia, né, são artistas que eles vão ser resgatados, né? Eu acho que a Rita não foi resgatada ainda, assim, né, por essa geração. Mas eu tenho fé de que ainda vai acontecer, assim. Não é fé, não, é um palpite mesmo. Acho que vai acontecer, sim. Eu tô com Carol. Eu tô com Carol nessa. Acho que vai acontecer sim. Mesmo porque, que nem o Léo falou, eu acho que, assim, a gente pode esquecer que a Rita teve uma produção ativa até pouquíssimo tempo. Não é tanto tempo assim que ela realmente parou, assim, né? Se a gente for fechar, assim, como fator histórico, assim, ela parou de produzir coisas novas há pouco tempo. E eu até entendi o que você falou, até fiquei pensando aqui, é realmente, né? Porque a gente teve um levante ali do Caetano para um público mais novo, mas aí depois Carol falou da produção, foi assim, mas realmente teve aquela trilogia do rock do Caetano que ajudou muito, que depois as pessoas que conheceram por ali foram revisitando a carreira dele, redescobrindo coisas que ele tinha feito no passado, mas puxaram de uma produção nova. E querendo ou não, isso ajuda muito mesmo. Isso realmente faz com que a sua carreira ganhe lembranças quando você produz algo novo que faz com que as pessoas gostem e tentem encontrar coisas que você já produziu no passado e descobrem que talvez elas não tinham contato com aquilo que elas gostam, aprenderam a gostar naquele momento. Acho que a Rita vai ter isso, apesar dela não produzir nada mais, ela ter se aposentado, a gente fala egoístamente, assim, infelizmente, mas bem de egoísta essa parte. Mas, assim, que pena, né, ela não produzir mais nada, mas, assim, eu acho que ainda vem esse processo, eu acho que ainda é muito recente a parada, então eu acho que as pessoas ainda vão passar por isso de redescobrir. E quem sabe, né, com esse relançamento do Lança Perfume, com as coisas que estão vindo nas comemorações desse ano dos 40 anos do álbum, eu tô sentindo muita gente falando de Rita esse ano, assim, né? Além da gente aqui no podcast, outras pessoas já falaram, e eu acho que até o final do ano muita gente vai falar do Lança Perfume pela importância e acaba falando da carreira da Rita como um todo. E eu acho que por isso ela nunca vai sair do imaginário da música e do imaginário brasileiro, assim. Eu acho que é uma artista que tende a ficar sempre no nosso imaginário, assim. Gente, ela tem um título, né? Título nobiliárquico aí, né? Rainha do rock. Só isso já é uma. E aí, assim, aí fazendo a maldita, né? Tava lendo a entrevista dela na Folha, acho que em 2001. E ela fala que assim, pensa na Fernanda Takai e na Zélia Duncan como sucessoras, gente. Eu achei, assim, acabou o reinado, assim, tipo... Maldito! Acabou, assim. Nada a ver, gente. Morte essa coroa. Não dá pra ninguém, não. Mas acho que depois disso a gente ainda tem o Apit, né? Que é uma boa candidata também, assim. Que eu tenho certeza que a Rita referenda também. Mas, enfim, várias outras coisas, né? Mas acho que todas, Mas é um né, rock da música pop. É um rock muito sério, gente. Eu acho que a Tulipa... é muito sério. Não, acho que de Paula Toller, a Tulipa que Miguel falou, a Tulipa Ruiz, assim, todas têm Rita Lee, né? Todas têm um pouquinho, assim, né? Ai, gente, dá pra Pablo Vittar, então. Não, Paula, a coroa de Pablo Vittar é de Ney Mato Grosso, é por ali, é por esse outro universo, entendeu? Tá indo por outro caminho, é por ali nesse mundo. Eu acho que tá tudo misturado, tudo no mesmo universo, vamos seguir. O bom é a mistura. Gente, o papo tá ótimo, mas tá acabando aqui o nosso tempo hoje. Mas antes eu quero que todo mundo fale um pouquinho, assim, o que achou desse papo. Não só do papo, mas, assim, falar um pouquinho do que é a Rita, assim, no seu papel como amante de música, fã de Rita Lee. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que fica como uma dica mesmo para quem estiver ouvindo aí o podcast. O trabalho da Rita é tão multifacetado, assim, tão rico, né? E ela ter feito tudo que ela fez, assim, ter avançado em tantas linguagens, é uma arca do tesouro para quem começar a procurar, né, essa carreira. Eu acho que uma coisa que faz com que os artistas
eles, né, se renovem, se refresquem, assim. É a gente falar deles mesmo, né? A gente falar deles, os artistas de outras gerações regravarem algumas faixas, né? Tocar essas músicas. Porque como a gente mesmo falou aqui, no momento anterior, as músicas da Rita são muito atemporais. Então, assim, elas cabem em festinhas, em trilhas de novela, no karaokê. É muito versátil, assim. As pessoas, eu até desconfio que muita gente pode até não ter noção do todo, assim, do legado da Rita, mas todo mundo tem uma música da Rita, assim, no coraçãozinho, sabe? Aquela que quando começa a tocar, a pessoa não sabe nem o nome, mas já começa a cantar junto, porque tem essa memória, tá incrustada na memória das pessoas, assim, pelo menos, né, que da nossa cidade, digamos assim. Mas a Rita é uma inspiração, assim, acho que é uma inspiração por tudo isso, assim, a capacidade de fazer tudo que ela fez, de estar em todos esses lugares, de romper, inclusive com ela mesma, por diversas vezes, é uma guru mesmo, assim, uma guia de vida, assim. Eu quero que minha vida seja inspirada nas lições de Rita Lee, assim, eu penso muito nisso. Ouçam Rita Lee. Não, e acho que a minha dica é que, assim, se você não conhece nada, quer, né, entrar nesse universo, talvez começar por esse disco mesmo, esse de 80 e o de 79, que acho que são são discos muito pops, tem grandes sucessos, assim, e acho que é um bom começo, assim, para depois você ir mais para trás, para a década de 70, ir para as coisas né, dos anos 80 para frente, ir para os Mutantes. Acho que é um bom começo esses dois discos ali, o Rita Lee de 80 e o Rita Lee de 79, assim. Reforçar, né? Ouçam Rita Lee, não dói, é gostoso. A Rita Lee, assim, para mim representa muito o marco, né, de ser uma mulher no rock, né? Por mais que ela afirme que, assim, o rock não é o gênero que a define, a gente sabe que não é mesmo, assim. Mas, assim, ela ter esse posto, né, de rainha do rock, assim, e pensando que o rock é um gênero masculinista, assim, né, que é um tipo de música feita por homens e que fala de coisas de homens, né, e tal. É incrível, assim, e ela levar esse frescor mesmo, né. Para mim, assim, esse disco, assim, diz muito sobre liberdade, né? O tempo inteiro ele fala sobre isso, assim, as músicas, né? Aí, né? O prazer a dois, por exemplo, não é uma prisão, né? Nem esse amor que ela retrata no disco é um amor que sufoca, é um amor, né? Mais leve, mais brasileiro, digamos assim. Então, assim, enquanto figura, né? A música dela e a vida pessoal dela se mistura nesse sentido, né? De alguém que se insurge mesmo contra os costumes, que tem opinião, né, sobre política e coloca isso, né, sem temer, né, ter retaliações, né, não entrando nesse jogo, né, de querer ser benquista, né, na vida pública, né, mas se colocando assim. E assim, vejo muito ali mesmo assim, uma herdeira da Tropicália, assim, né, que conseguiu atravessar essas décadas todas sem ficar careta, né, mesmo, né, sendo lá, tendo um casamento normalzinho, mas mesmo assim ela não sucumbiu a uma vida normativa, digamos assim, nem se moralizou por conta disso, assim. Então, acho que assim, mistura muito mesmo a vida pessoal da vida artística, assim, e os artistas fazem isso, né, no pop mais ainda, né, de negociar isso, sim. E acho que ela fez uma negociação maravilhosa e é um modelo mesmo, assim, de liberdade, de autonomia feminina que, tipo, tem que ser celebrada mesmo, assim. Exatamente. É isso, gente. Vamos celebrar a Rita Lee. Você que já escuta, continua escutando. Você que não conhece ainda, dá uma chance que vai fazer um bem danado para você. Você novinha, novinho, tá fácil, tem no Spotify, é só apertar o botão. Tá super simples, pode ir lá. Você vai gostar, pode ter certeza que vai gostar. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a Carol Ruas por ter aceitado participar com a gente dessa edição do Pitaco. Carol,
muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Miguel. Maravilhoso. Assim, falar de Rita pra mim é sempre uma delícia. É gozar em conjunto, assim. Vamos junto. Então, você que está escutando o podcast Pitaco, lembra que toda semana a gente tem uma edição nova. Por favor, compartilhe esse podcast se você curtiu, para que mais pessoas possam escutá-lo. A gente está aqui esperando vocês na próxima semana. Beijo, tchau! 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 E aí, foi bom, gente? Foi bom, né? A gente só esqueceu de falar que Rita Lee foi colega de classe de Regina Duarte na faculdade. Ah.